Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um trabalho que estamos iniciando nesse momento pela SEAMA, Associação Espírita Amigos dos Animais. Para quem não me conhece, eu sou o Hélio, vou dar os avisos iniciais do trabalho de hoje e depois a Sandra que vai fazer a palestra, tá bem? Então vamos lá, começando pelos nossos avisos tradicionais. Deseja falar conosco? Entre no site da SEAMA, é o www.aseama.org.br. Lá tem um chat que eu fale conosco, que os nossos voluntários estarão atendendo as suas solicitações e esclarecendo as suas dúvidas. Nesse chat você vai encontrar um link para baixar também a revista Espírita Digital da SEAMA. Nós temos vários números publicados, você pode baixar ele em PDF, ou caso você tenha celular com Android, você pode baixar o app Revista SEAMA e ler diretamente no teu celular, tá bom? Nós temos também mais de 100 podcasts Fala Animal publicados em duas versões, o Fala Animal para adultos e o Fala Animal para crianças. Para crianças são áudios mais curtinhos, com historinhas de personagens humanos e animais, né? Para prender a atenção da garotada, mas esclarecê-las ao mesmo tempo. Deu vontade de espirrar, peraí, gente. Vamos lá. No site também, gente, vocês vão ter um link para a loja virtual da SEAMA, que é o SEAMA Gastronomia, onde vocês podem adquirir salgados, congelados, chocolates e também o livro Evangelho dos Animais, com a vantagem de entregar na casa de vocês. Pode passar aqui. Bom dia. E nós temos que dar também o aviso, né? Pode passar aqui. Nós temos também que dar um aviso que ultimamente não tem acontecido, mas antigamente acontecia bastante. Assim que a gente começa a transmissão, entram algumas pessoas postando mensagens que estão passando por dificuldades extremas, pedindo que vocês façam Pix, transferências. A gente pede, gente, que vocês não façam isso, porque infelizmente tem gente aplicando golpes. Então, para não cair em golpe, não façam Pix, não façam transferências, tá bom? Esses foram os avisos gerais e agora os avisos inerentes ao trabalho. É importante principalmente para quem está participando pela primeira vez, né? No dia do atendimento, não coma nenhuma espécie de carne, nem vermelha, nem branca, nem peixe. Não fumar e não ingerir bebidas alcoólicas. Todas estas energias interferem no tratamento. Para quem está fazendo cirurgia espiritual, faça essa restrição de carne 3 dias antes, carne e as outras coisas, 3 dias antes e 21 dias depois da cirurgia. A lição de casa de vocês, gente, no tratamento dos animaizinhos, é fazer o evangelho no lar, junto com o animalzinho, pelo menos uma vez por semana, com o dia da semana e hora marcados, tá? Tem que ser toda semana, no mesmo dia da semana e a mesma hora, porque vocês estão marcando um encontro com a equipe espiritual da SEAMA que vai na casa de vocês. Vocês já fazem o evangelho no lar para a família, escolhem um outro dia ou pelo menos um outro horário. Casos mais graves, você pode fazer o evangelho diariamente ou até de hora em hora. Esses não precisa marcar hora. E o de hora em hora é uma estrutura simples, uma prece para elevar a vibração e uma leitura do trecho do evangelho, tá bom? E a gente sempre pede que vocês tragam 2 garrafas de águas identificadas. Uma com o nome do tutor e outra com o nome do animalzinho. Mais de um tutor, mais de um animalzinho, uma garrafinha para cada um, sempre nomeadas, porque na hora do passe, na casa de vocês, ou os presenciais aqui na sala de passe, a equipe espiritual vai fluidificar as águas, ou seja, entre aspas, colocar o remédio necessário a cada animal ou a cada tutor. E como beber a água? Você, tutor, faz uma prece e bebe um fundo de copo 2 vezes ao dia, tá? Para a água durar o tempo que tem que durar, que é até o próximo trabalho, uma semana. Para o animalzinho, você, tutor, faz a prece e dá de 2 a 4 vezes direto na boquinha dele, com uma pipeta ou uma seringa sem agulha. E, como eu já falei, essa água tem que ser trocada uma vez por semana, mesmo que vocês assistam todos os nossos trabalhos. O de domingo, né? O de terça, domingo às 9 da manhã, terça às 19 horas e quinta às 16h30. O de terça e o de quinta são só transmitidos pela internet, tá bom? E às quartas-feiras nós temos o trabalho para seres humanos que ocorre às 19h30.
Bom, esses foram os nossos avisos. Vamos agora, fechando nossos olhos físicos, elevando o pensamento ao Mestre Jesus, rogando o amparo do Mestre, para que nós possamos ter sucesso no cumprimento da nossa programação reencarnatória individual. Mestre, nos ampara para que, com os teus ensinamentos, com os teus evangelhos, nós possamos promover a nossa melhora, a nossa reforma íntima, galgar mais um degrau da escala evolutiva e ao nosso turno, Senhor, possamos auxiliá-lo na obra para o planeta de regeneração, conscientizando a humanidade que os animais são espíritos em evolução, com direito ao amparo, com direito à vida. Que assim seja, graças a Deus. Vamos então, gente, iniciando o nosso trabalho. A Sandra já está por aí? Procura ela. Isso. Pode. Procurar que eu já vou começar. Vamos iniciando então o nosso trabalho com a oração de Francisco de Assis em forma de canção. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. E aqui a Sandra, que fará para vocês a palestra desse trabalho. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita SEAMA. Feliz Dia das Mães, né? As mães de gente, mães de bicho, não entendi. Tudo bem. Pedi para ligar o ar, porque quem está em casa não está sentindo, mas a gente aqui, né? Principalmente os bichos, que são nossa prioridade, né? Muito bem. Voltando ao Dia das Mães, as mães de gente, mãe de bicho, pai que se faz mãe de gente, pai que se faz mãe de bicho. Então, feliz Dia das Mães para todo mundo. E hoje, né, como é Dia das Mães, nós vamos falar sobre Maria de Nazaré, né? Eu queria iniciar essa palestra, dedicando essa palestra à minha mãe, que já desencarnou, já retornou ao plano espiritual em 2014, mas foi e é uma grande apoiadora da SEAMA, uma cofundadora praticamente da SEAMA comigo, e trabalhou incansavelmente na SEAMA até
o seu desencarne, 15 dias antes de desencarnar, ela estava trabalhando, então um grande exemplo, né? E continua trabalhando, de vez em quando eu encontro com ela trabalhando nas atividades espirituais da ASEAMA. Então hoje, mãezinha Zoraidinha, que se fez mãe de muitos dos ASEAMicos, o meu feliz Dia das Mães, o meu abraço, já que eu estou aqui na palestra, né? E tenho certeza que ela está por aí, não encontrei com ela porque estou ocupada, mas hoje eu imagino que ela está por aqui. E eu também queria dedicar essa palestra a uma mãe querida nossa, do santuário da ASEAMA, que é a Pink. A Pink também já retornou ao plano espiritual, mas a Pink veio lá dos porcos do Rodoanel. Quando teve o acidente do Rodoanel em 2015, nós recebemos as porcas que estavam mais traumatizadas. Não eram muitas, mas vieram com fraturas e etc. E a Pink veio junto. E a Pink estava gestante. Não pode se mandar porcas gestantes para abate, mas infelizmente isso é uma prática comum, né? Porque a porca fica mais pesada, então eles mandam. Eu não sabia que ela estava gestante e ela trouxe para nós 9 filhotes, né? E as porcas que vieram do Rodoanel já desencarnaram, enfim, de idade mesmo lá conosco. A Pink desencarnou cedo porque ela é uma porca jovem, então logo no primeiro cio ela já deve ter se tornado gestante. Mas nós ainda temos lá 5 dos seus filhos que nasceram livres dentro do santuário. Então essa palestra vai para a Zoraidinha, mas vai para a Pink também, certo? Ambas mães, né? Vamos falar um pouco de Maria de Nazaré, que é a mãe da humanidade, vamos colocar dessa forma, né? Maria, nós falamos menos de Maria, obviamente, do que de Jesus, naturalmente, porque Jesus, governador do planeta, Jesus, o Cristo, né? Mas existe um livro do João Nunes Maia, médium João Nunes Maia, espírito miramês, chamado Maria de Nazaré. Nesse livro ele conta que Maria, de ser Maria, tinha o nome de Sofia, e que o sonho dela enquanto espírito era receber o governador do planeta, receber o Cristo como mãe. Então ela solicita isso às esferas superiores, obviamente, gente, que é uma solicitação, mas é um espírito, já era, e é muito mais de alta hierarquia espiritual, para receber Jesus, para fazer o processo de gestação, estar com o espírito de tal luminosidade junto dela, né? Enfim, era realmente um espírito de alta hierarquia espiritual, já era, e ela faz essa solicitação aos planejadores, né, da coordenação espiritual da evolução do planeta, e por razões óbvias, nós já sabemos a resposta, ela consegue, né, essa tarefa espiritual e vem como mãe de Jesus. Ela trabalha muito, nos conta o livro, no plano espiritual, junto com aquele que viria depois como João Evangelista, um dos discípulos. E os dois, muito unidos no plano espiritual, vão fazendo uma limpeza na atmosfera espiritual para que Jesus pudesse encarnar. Então nós vemos já desde aí uma forte atuação de Maria, que a literatura no planeta ainda não nos traz com tanta evidência, devido justamente a um olhar mais patriarcal que nós temos em relação à condução espiritual das coisas do planeta, né? Não foi à toa que o Espírito de Jesus veio como um homem, porque como mulher ele não seria ouvido. Então ele realmente encarna como um homem na figura masculina para que ele pudesse ser ouvido em suas palavras, em seus gestos e assim por diante. Mas Maria teve uma força de atuação muito grande no amparo a Jesus na primeira infância do Cristo. E nós conhecemos todos a sua passagem por ocasião da crucificação de Jesus, né? Depois Maria, após o desencarne de Jesus, trabalha intensamente junto aos leprosos. Então ela já vai fazendo um caminho de trabalho junto aos excluídos, né? Ela monta assim, um grupo de trabalho intenso, vai até os leprosos, faz um acolhimento todo específico junto a eles e junto aos discípulos também, mas principalmente junto aos leprosos, já formando ali uma forte personalidade de amparo aos cuidados dos excluídos, né? Nós observamos, nesse livro ele conta-se o desencarne, desculpa, é para a gente ficar tudo na tempo, por isso que aqui tem caso nem tem, aqui tem. O desencarne de Maria. Maria está
na casa dela, ela vê se aproximar um senhor, né, que já vem muito idoso, e quando chega perto dela é Jesus que vem para fazer esse processo de desencarne dela e retorno ao plano espiritual. No plano espiritual, quem teve a oportunidade de ler o livro, por exemplo, Vale dos Suicidas, Maria trabalha muito com os suicidas, no amparo aos suicidas, no acolhimento aos suicidas, no amparo a essa fase difícil de adaptação no plano espiritual, para depois o retorno ao corpo físico. Então, de novo, nós vemos Maria trabalhando junto aos excluídos. Estudando um pouco da história espiritual de Maria também, nós vemos que Maria ampara muito Judas. Depois do desencarne de Judas, e é ela que consegue convencer Judas que não se perdoa pelos atos dele junto ao Cristo, ele não se perdoa pelo que acontece, ele demora 1000 anos para se perdoar, e ela consegue, indo até Judas, convencê-lo a voltar ao plano físico em tarefa específica, para que ele pudesse, então, servindo ao Cristo, aliviar a própria consciência, porque obviamente Jesus já havia perdoado Judas há muito tempo. Jesus, quando desencarna após a crucificação, vai até o Vale dos Suicidas e fica 3 dias com Judas no colo. Então Jesus já tinha perdoado Judas, mas Judas não se perdoa, né? Então Judas finalmente, com a intervenção de Maria, aceita retornar ao plano físico. Ele reencarna como Joana d'Arc, né? Sob a intervenção de Maria, para tarefas específicas de amparo ao planeta Terra, e aí ele se perdoa. Enfim, então nós vemos Maria no trabalho de compaixão, de misericórdia, de cuidados aos excluídos, nessa história desse espírito magnífico. E eu hoje, quando nós já acordamos, né, durante o sono físico, quem é espírita, quem trabalha com médium, sabe que a gente já na noite anterior já começa a se preparar para o trabalho do dia seguinte. A gente não chega no centro e fala, hoje acordei, eu vou trabalhar. Mas, o médium precisa de uma conexão espiritual. Muitas coisas são passadas ao médium na noite do sono físico. As equipes espirituais se reúnem com as equipes do plano físico, justamente para dar a diretriz aos trabalhos que serão realizados no dia seguinte. Isso, gente, não é uma coisa exclusiva da SEAMA. Isso é, na verdade, de qualquer trabalho, mesmo que não seja espírita. Vamos imaginar uma igreja católica, se o padre estiver voltado à comunidade, ao bem da comunidade, no sono físico, vocês não tenham dúvida que antes, por exemplo, dos sermões, ele vai se reunir com as equipes espirituais voltadas ao Cristo para os trabalhos que ele vai realizar. No centro espírita não é diferente. Conscientes disso, nós já nos preparamos na noite anterior. Aqui na SEAMA, inclusive, os médicos se preparam durante o dia, fazendo uma alimentação crudívora, uma alimentação leve, para a conexão com as equipes espirituais. Então, somos todos veganos, mas além disso, no dia anterior, os médiuns já fazem uma alimentação bem mais leve, para sutilizar um pouco o corpo físico, para permitir uma conexão mais profunda com a equipe espiritual, nos momentos dos tratamentos que os animais vão realizar, né? Então, eu fiz o meu preparo natural, fui dormir e acordei com uma visão, né? A minha mãe, eu trouxe a Zoraidinha no começo da palestra, minha mãe dizia assim para mim, filha, médium muito ostensivo, ou seja, médium com mediunidade muito intensa, é espírito com muito resgate. Já me preparando, né? Então, eu realmente tenho psicografia, psicofonia, evidência, audiência, ou seja, muito resgate, né? Ninguém funda uma instituição como a SEAMA aqui no plano físico, ainda que seja na intermediação da fundação, se não for um espírito de muito resgate. Então é o meu caso. Estou falando isso para vocês não olharem para mim e falarem assim, ela teve uma evidência de manhã. Eu tive, porque, enfim, espírito com muito resgate. Né? Mas me veio uma imagem que me emocionou muito quando eu acordei. Eu vi caravanas das legionárias de Maria indo na direção de muitas mães animais, amparando vacas, amparando porcas, né? Amparando cabras, e aquilo me emocionou muito, visualizar este processo, mas indo na direção e depois abraçando estes animais, né? E aí, emocionada, falei, nossa, mas isso é por conta do Dia das Mães? E a resposta que eu tive foi, não, isso é um trabalho de parte das legionárias de Maria que já se direcionam para isso. Você está vendo hoje porque você está com o campo aberto para o quê? O Dia das Mães e Maria de Nazaré. Então, por isso, essa evidência, isso que me veio. Isso me emocionou muito por conta, primeiro, que nós sabemos, nós estudando aqui a espiritualidade dos animais, que o espírito inicia o processo
de evolução no reino mineral, reino vegetal, reino animal, depois adentrando o reino humano, conforme nós já falamos aqui muitas vezes. Quando nós lemos o livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, psicografia do Chico Xavier e do Valdo Vieira, ele descreve ali o desenvolvimento dos sentimentos, os vínculos do amor. E ele mostra que esses vínculos começam a se construir já no mineral, lá na lei de atração, onde o espírito está completamente dormente, inconsciente. No vegetal ainda inconsciente, sem sistema nervoso nenhum formado, esses vínculos vão se ampliando pouco a pouco. Mas no reino animal, estes vínculos de amor, estes vínculos de sentimento se aprofundam com o acordar da consciência. Então, nos animais superiores, que são as aves e os mamíferos, isso já está muito intenso, porque eles já estão transitando para a fase humana, né? Nós sabemos disso convivendo com os nossos animais, e nós achamos que esses vínculos são quase exclusivos nossos, né? Ou seja, eles amam a nós. Não tenhamos dúvida. Vocês têm dúvida que eles nos amam? Não. Quem está em casa está dizendo, não tenho dúvida, ele me ama profundamente, ela me ama profundamente, e demonstram isso com uma intensidade, uma profundidade que nos emociona, com uma dedicação que nos emociona, né? No entanto, estes vínculos não pertencem exclusivamente dos animais, espíritos em fase de animalidade, para espíritos em fase de humanidade. Mas isso são vínculos do espírito, de um espírito para outro, assim como eles se vinculam a nós, como espíritos, de um espírito para outro, formando esses laços profundos, eternos, como parte da família espiritual deles, não tenhamos dúvida. Também entre eles criam estes vínculos familiares que vão reencarnações. Também as mães animais têm uma imediata aproximação dos filhos, criando um vínculo de cuidado imediato. E também os filhos nessa fase, assim como os nossos bebês que nascem, reencarnam e precisam dos cuidados imediatos da mãe, da aproximação da mãe. Um dos maiores traumas, gente, que existe na fase de humanidade, estudados pela psicologia, é quando o bebê percebe, em alguma fase da evolução, que eu já não me lembro mais, me perdoem, que ele não está colado no corpo da mãe. Ele achava que ele era parte da mãe. Um dia ele percebe que ele fala, não sou parte da minha mãe. É um choque para o bebê. Assim como nós, também os bebês animais, têm um vínculo profundo com sua mãe e necessitam deste vínculo, deste cuidado, para o seu desenvolvimento emocional, para o seu desenvolvimento, a sua maturidade. Ainda que esse vínculo se afrouxe, dependendo da espécie, com o passar do tempo, dependendo da fase de evolução que está esse espírito. Então, as mães têm todo este cuidado, esse acolhimento. Maria e suas falanges de amor reconhecem ali, não os animais, nós vemos o animal, nós vemos o homem, nós vemos a mãe animal, a mãe mulher. Não, a espiritualidade superior vê o espírito que ali tem a experiência da maternidade, o espírito que ali tem a experiência do filho, né? Um dia nós chegaremos, amadurecendo enquanto espíritos, nesta fase de entender os animais desta forma, como espíritos com suas próprias experiências, seus vínculos, o seu desenvolvimento, os seus sentimentos, as suas emoções, a sua evolução, além de nós, na sua própria vivência e na sua própria história espiritual. Enquanto nós não entendemos, as falanges de luz fazem o papel de consolo e de amparo a estas mães com as quais nós somos cruéis quando separamos os filhos das mães. Quando a gente tira o bezerro ali, antes dele dar a primeira mamada, porque a gente quer o leite. E deixa ele separado, porque a gente acha que o leite é nosso. Por exemplo, dando um exemplo, tem muitos exemplos, né? Quando a gente leva o leitão para abate, quando a gente leva o cordeiro para abate, há ali um filho e há ali uma mãe. Nosso olhar, e eu entendo, acreditem, eu entendo porque foi um olhar meu durante muito tempo, antes da ceia, é de que é um cordeiro, é um leitão que a gente vai comer. Mas não é este o olhar dele mesmo. E não é este o olhar da mãe dele. Ali está o filho dela que estão levando. Eu me lembro da história de uma amiga nossa, que é vegana, e foi para a fazenda do marido, justamente numa fase que eu vivenciei muito, porque meu pai foi peão de boiadeira até os 20 anos, que é a separação do bezerro da mãe. E as mães choravam todas as noites chamando os filhos. Eu tenho um amigo que abandonou a produção de leite porque ele não aguentava 40 dias que as mães choravam pedindo pelo filho. Vocês vejam quanto nós temos enquanto humanidade a aprender.
E quanto Maria nos exemplifica de novo, cuidando dos mais excluídos, levando falanges de espíritos de luz, que são as legionárias de Maria, até o socorro das mães animais e o cuidado delas, até que nós sejamos capazes de olhar os animais com este olhar que a Maria olha. Nós temos muito a aprender enquanto humanidade, muito a aprender enquanto Maria, mas dentro de nós, sejamos nós espíritos hoje, ocupando um corpo físico feminino, sejamos nós espíritos hoje, ocupando um corpo físico masculino, sabendo que nós passaremos por todas as experiências, e já passamos por muitas, nós que aqui estamos hoje, temos amor dentro de nós. Nós temos amor pelos animais. Vocês não amam os animais? Por isso vocês estão aqui. Eu não tenho ninguém que vem na SEAMA, a gente não ama animal. Porque senão não viria até a SEAMA. Hoje é dia das mães. Está lá o grupo de casa sentado fazendo evangelho. Por quê? Por amor. Estamos nós aqui presentes por quê? Por amor a quem? Aos animais. Quando formos capazes de entender as mensagens de Jesus e amar ao próximo como a nós mesmos, entendendo que o próximo se encontra em todas as criaturas de Deus, compreendendo que sim, nós enquanto humanidade somos mães de todos os animais do planeta Terra, entendendo que nós enquanto humanidade nos identificamos pelos sentimentos de amor que outros espíritos têm por outros espíritos que com ele compartilham, então teremos sido capazes efetivamente de entender a maternidade que Maria de Nazaré representou e representa para nós até hoje. Então hoje, eu encerro a palestra, dediquei a Pink, dediquei a Zoraidinha, não é? E agora eu termino a palestra sob a diretriz de Francisco e tua diretriz. Traz em sua essência o amor maternal profundo por todas as criaturas do planeta. Hoje a nossa prece, a nossa vibração é para que este amor se transforme num campo luminoso. Tira de nosso coração o amor profundo que nós temos pelos nossos próprios animais e irradia ele para todos os animais. Que sejamos capazes com o nosso coração de adotá-los no dia de hoje, Maria. Essa mensagem às mães vacas de amor e de luz, de esperança pelo futuro da humanidade. Leva essa mesma mensagem para as mães porcas, para que elas entendam em seu coraçãozinho que chegará o dia que nós entenderemos cada um de seus filhos como nossos irmãos. Leva para as mães que estão no zoológico, trazendo a promessa de libertação no futuro e ilumina os laboratórios de testes, a fim de que os animais possam compreender que a mensagem de Jesus será o pilar de sustentação na regeneração. Ilumina cada criatura deste planeta, irradia pelo ar aos pássaros e pela água aos peixes, envolve a terra com os animais que caminham, envolve a humanidade no sentimento maternal, aproveitando o campo que se abre à tua falange de amor. Que hoje a SEAMA seja um vínculo de luz a todos os animais do planeta. Que o amor que nós temos no coração por eles seja entregue às tuas mãos, Maria. E as tuas legionárias que trabalham pelo planeta levem nossa mensagem pessoal e coletiva, de que trabalharemos por eles incansavelmente até a entrada do reino dos céus. Assim seja. Graças a Deus. Para quem está em casa, 15 minutos de prece para o atendimento da equipe espiritual. Muito obrigado por me ouvirem. Feliz Dia das Mães. Que Jesus nos abençoe a todos.